Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Amor à Palavra. Temos como objetivo auxiliar você no estudo das Escrituras. Estamos estudando a Palavra de Deus no livro de Atos e hoje vamos concluir o capítulo 19. Vamos lembrar que estamos estudando a chegada do Evangelho na cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nessa cidade houve conversões, batismo com o Espírito Santo, milagres, mas também, como sempre, muita perseguição, muita oposição. Mas o apóstolo Paulo estabeleceu a residência ali e Deus abençoou o seu ministério de uma forma fantástica. De tal maneira que Atos 19, no verso 10, diz que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Não é maravilhoso? E o verso 23 que vamos iniciar hoje diz assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Vamos explicar agora que tumulto é esse. Verso 24. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis ou Diana, é a mesma deusa, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande Diana dos Efésios cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Então vamos lá. Diana é equivalente na mitologia romana à deusa grega Ártemis. Então, na mitologia grega, Ártemis, na mitologia romana, a deusa Diana. Então, ela recebia a adoração pagã dos efésios e as bênçãos que ela trazia para esses adoradores baseava-se em que ela dava sucesso na fertilidade e também ela era a deusa da caça e da agricultura. Então foi construído um templo para ela que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo era tão grande que ele era apoiado numa pesquisa que eu fiz por 127 pilares. E cada pilar com 20 metros de altura. Ele era adornado por grandes esculturas. Então, o Demétrio, ele fazia de prata esses amuletos que tinham uma imagem da deusa, dessa deusa da fertilidade. Mas o que aconteceu? A venda desses ídolos começou a despencar. Por quê? Porque as pessoas foram conhecendo o evangelho. Lembra que nós vimos anteriormente que eles largavam a magia, os livros e mudavam as suas vidas? Então, se eles aceitaram Jesus como Senhor de suas vidas, não cabia mais a adoração à deusa Diana. Então, o Demétrio ficou muito por conta. Por causa disso, e ele chamou esse pessoal que trabalhava nessa mesma área, fez uma reunião com eles e alertou: olha, esse Paulo está convencendo, está desviando as pessoas de irem atrás da deusa. A deusa vai cair em descrédito e nós vamos perder os nossos lucros aqui. O verso 28 diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Em pouco tempo, diz o verso 29, a cidade estava um tumulto, o povo foi às pressas para o teatro,
arrastando muitas pessoas, os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Correram para o teatro. Esse teatro comportava 25 mil pessoas, veja o tamanho. Então, Paulo queria ir também, apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Paulo, você não vai de jeito nenhum. Verso 31. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Esses amigos eram cidadãos importantes, amigos ali de Roma. Eles receberam esse título, né, honroso de asiarca. Eles eram amigos de Paulo, mas eles eram romanos. Então, o verso 32 diz que na assembleia estava uma confusão, por isso não deixaram Paulo ir. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, mas a maior parte do povo nem sabia porque estava ali, sabe, né? Foram seguindo a boiada, digamos assim, seguindo a multidão. E o verso 33 diz assim: alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de trazer sua defesa diante do povo. Então apareceu o Alexandre aí, que foi levado junto também, e ele pediu até a palavra, mas o verso 34 diz: mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, ou em algumas traduções, a Ártemis dos Efésios. Vocês já imaginaram? Uma multidão gritando por 2 horas a mesma coisa: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Então, foi algo assim, mas o Alexandre não teve nem a chance, né, de falar, porque a multidão até descobriu que ele era judeu. E continuaram dessa forma gritando. Verso 35 diz assim, que o escrivão da cidade, ele acalmou a multidão. E ele disse assim: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, ou da grande Diana, e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Olha como é que esse homem tentou acalmar e colocar um juízo, digamos assim, naquelas cabeças. O verso 38 diz: se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão aí, estão abertos a procônsules, eles que se apresentem as suas queixas ali. Olha, o verso 39 diz: se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isto será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, nós corremos perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Então vimos que esse escrivão da cidade tomou conta da situação e fez algumas explicações ali para eles, que de certa forma ele foi convincente. Ele citou que a imagem da Diana veio do céu porque eles acreditavam que ela fosse esculpida por um meteorito, sabe? E quando ele fala que nós corremos perigo aqui, é porque digamos assim, Roma castigava aquelas cidades que faziam tumulto, porque eles eram, a paz romana imperava, e isso era um orgulho para eles. Então, os romanos, eles não toleravam qualquer tipo de rebelião. Então, Éfeso estava correndo o risco, né, de perder a liberdade, de ser governada diretamente por um exército romano por conta desse tumulto. Então, esse escrivão tomou a palavra e, deu essa explicação. E nós encerramos o capítulo 19 com essas
lições, com esse aprendizado, né? Um certo pregador, ele disse assim, os sermões mais eficazes são aqueles que fazem os opositores do evangelho morderem os lábios e rangerem os dentes. Eu achei legal e cabe muito bem aqui, foi isso que aconteceu em Éfeso. Lucas, ele relata aqui que houve um alvoroço por causa do caminho, por causa de Jesus, ou seja, por causa das pessoas que se entregavam ao caminho, que é Cristo. Isso se deu porque Paulo e sua pregação foi uma pregação de confronto, né? Com aquele estilo de deixar o pecado, se arrepender. E essa boa pregação do apóstolo Paulo não é aquela que causa alegria, mas aquela que deixa um certo desconforto, né? A igreja precisa muito dessa pregação para se conscientizar da sua missão de resgatar almas que estão perdidas. As muitas conversões em Éfeso estavam causando prejuízo, mas diante de tudo isso, o que sobra é que essa perseguição e esse tumulto nos levam a refletir quanto Paulo foi usado nessa cidade para romper com a idolatria que imperava naquele lugar, apesar da perseguição, né? Então, o livro de Atos que estamos estudando, que é um livro maravilhoso, ele não é apenas histórico, mas ele é um relato de como o Espírito Santo age na igreja e age por meio da igreja, né? Que sejamos, então, cheios do Espírito Santo para darmos continuidade a essa obra que o Senhor deixou para que participássemos dela, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e seja usado poderosamente por Deus.